A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos, amigos que estão sempre nos acompanhando nesses vídeos, nessas reflexões da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na aula de número 12, José, o pai terreno do Senhor Jesus, um homem de caráter. É a lição do dia 18 de junho de 2017. E o nosso texto áureo está em Mateus 1,24, que diz: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. A nossa verdade prática diz que José, pai de Jesus, nos deixou um exemplo marcante de um caráter humilde, submisso e amoroso. O nosso texto áureo o contexto dele está no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 18, versículo 18 a 25. Capítulo 1, versículos 18 a 25. Que vai falar sobre o nascimento do Senhor Jesus e que Deus orientou José através de sonho. Bom, no Antigo Testamento, há relatos que envolvem sonhos. Você já leu o sonho, por exemplo, de Jacó, que está lá em Gênesis, capítulo 28. Jacó teve o sonho da escada e teve também outros sonhos. E sonhos de Deus. Temos também o seu filho José, que foi até apelidado de sonhador, que ele tinha sonhos de Deus, eram avisos de Deus. No livro de Números tem uma passagem muito importante no capítulo 12, que diz assim: E disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Isso está registrado em Números, capítulo 12, versículo 6. Então mostra que Deus fala também através dos sonhos. Agora é importante nós entendermos também a outra admoestação bíblica, que está aqui no livro do Eclesiastes, capítulo 5, tanto o versículo 3 como o versículo 7. O versículo 3 diz assim: porque da muita ocupação vêm os sonhos. E no versículo 7 diz: porque como na multidão dos sonhos há vaidades. Então nós temos que compreender que existem sonhos que são recados do Senhor, avisos de Deus, e tem sonhos que é devido ao nosso cansaço físico, à nossa luta, às nossas dificuldades, e que não tem nenhum sentido. Por isso que ele fala são coisas efêmeras. Vaidade aqui, a ideia de fumaça, de efemeridade. Então é importante nós termos discernimento para compreendermos quando Deus está nos revelando algo através de sonhos, ou quando é simplesmente devido ao cansaço da estrutura do nosso corpo físico. É importante também entendermos que no Novo Testamento nós vamos encontrar os sonhos de José, pai de Jesus. Nesse capítulo 1 de Mateus, entre os versículos 20 a 24, onde se insere o nosso texto áureo, está aí um bom exemplo, que José tem então um sonho que é uma advertência de Deus. No capítulo 2 de Mateus, versículo 13, José tem outro sonho. Agora ele tem um sonho para que ele fuja com sua família para o Egito. E no versículo 19, ele é instruído também através de sonho para ele sair do Egito e voltar para Israel. E nos versículos 22 e 23 do capítulo 2 de Mateus, ele é instruído também através de sonhos para ele ir para Galiléia, e ele foi para a cidade de Nazaré. Temos também o sonho dos magos. Em Mateus capítulo 2, versículo 12, você encontra ali o sonho dos magos. E também ali, no início ainda, no primeiro evangelho, ou seja, no evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 10, você encontra o sonho da mulher de Pilatos. Então nós temos sim
a questão dos sonhos como avisos de Deus, advertências de Deus, completamente bíblico, porque você vê esses exemplos. O profeta Joel profetizou em Joel capítulo 2, versículo 28, ele diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas terão sonhos, e vossos jovens terão visões. O apóstolo Pedro, na sua pregação no dia do Pentecostes, ele cita o profeta Joel, dizendo: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2, 16 e 17. Agora, o nosso textuário especificamente, no sonho, que o nosso textuário diz que José, acordando, do sonho, ele foi advertido então por vários sonhos, já deu para perceber isso, que José foi advertido por vários sonhos. E especificamente no nosso textuário, ele se desperta do sono, e nesse primeiro sonho dado por Deus, e ele, isso que é maravilhoso, ele acolhe humildemente a orientação que Deus deu para ele através do sonho. Ele acolhe a ordem do anjo do Senhor, recebendo Maria como sua esposa. Assim José, obedientemente, ele foi o quê? Obediente à visão celestial, ao sonho que Deus lhe deu. E ele então aceita Maria como sua esposa e torna então o pai do Senhor Jesus, segundo a carne, casado com Maria para poder acolher tanto Maria como também o menino Jesus. Eu tenho aqui uma citação do comentário judaico do Novo Testamento de David Stern, ele sobre os versículos 22 e 25, ele diz assim, eu vou ler para você: o comportamento de Yosef, que é José, o pai de Jesus, mostra que ele aceitou Yeshua, que é Jesus em hebraico, como seu filho. E de acordo com o Mishnah, que são as tradições e interpretações judaicas, diz assim no Bava Vatra 8.6, se alguém diz, este é meu filho, deve receber crédito. O Guimarães explica que ele deve receber crédito, como garante o direito de herança. O Bava Batra 134. Assim, Yeshua, como filho legalmente reconhecido, tem direito de herdar o trono do rei Davi, por intermédio de Yosef, um descendente de Davi. Isso está escrito no comentário judaico do Novo Testamento. É interessante, às vezes, a gente também ter essas informações que possam ajudar no esclarecimento de um textuário tão bonito, tão importante, que é José ao despertar do sonho, porque Deus falou com José através do sonho. E ele fez tudo o que o anjo do Senhor falou, ordenou a ele através do sonho. E o que o anjo ordenou a ele? Que não era para ele temer, que ele podia acolher Maria como sua esposa, porque o que estava sendo gestado nela era por obra e graça do Espírito Santo. Muito bem, a nossa leitura bíblica, então, em classe dessa nossa lição está em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25, e o objetivo geral dessa lição é apresentar José como exemplo de caráter submisso e amoroso. Humilde, Humilde, um exemplo de caráter humilde, de uma pessoa humilde, de uma pessoa submissa, de uma pessoa amorosa. Há aqui uma interação com o professor, José, assim como Maria, teve um papel excepcionalmente importante no plano da redenção. A última aula, a aula de número 12, aliás, a aula de número 11, nós vimos sobre Maria. Nós já tivemos a oportunidade de estudar sobre Maria
como ela é abençoada entre as mulheres, como ela é agraciada. E José também, nesse sentido, foi agraciado, porque ele também foi chamado por Deus para acolher Maria e para juntos cuidarem e ensinarem o Senhor Jesus, o menino Jesus. Ao saber da gravidez de Maria, por ele ser um varão justo, uma pessoa correta, uma pessoa piedosa, então ele, ao invés de acusar Maria, ele achou que era melhor então ele fugir, tá? Ele deixá-la secretamente, para que ela não fosse vítima de nenhum tipo de situação que a lei extremamente agressiva nesse sentido, né, de punibilidade. Ele planejou então deixar Maria, mas o Senhor apareceu para ele em sonhos. Através do sonho, o anjo do Senhor ordenou que era para ele não deixar Maria. E por ser um homem justo, por ser um homem humilde, por ter um caráter amoroso, ele acolheu, ele obedeceu à visão celestial. Ele então acolheu e tornou-se então aquele que ajudaria Maria a cuidar do menino Jesus. A introdução da nossa lição diz que a Bíblia revela sobre a vida de José de Nazaré, esposo de Maria, mãe de Jesus, que era um homem dotado de caráter justo, temperante, amoroso. E ao escolher Maria, em cujo ventre o Senhor Jesus seria concebido, e José vai estar ao lado de Maria para cuidar dessa criança. Dessa forma, José passou a ser então parte desse plano tão lindo da salvação, que é o plano do Senhor Jesus, o plano de Deus, que o Verbo se fez carne. Qual é o ponto central dessa lição de número 12? José, pai adotivo de Jesus, é um exemplo de caráter humilde, submisso e amoroso. José, então, o padrasto ou o pai de Jesus. Quem era José? Pouco se sabe a respeito da vida de José. Existem muitas coisas sobre a vida de José, mas estão nos evangelhos apócrifos, estão na tradição, e tem muita coisa ali que não dá para aceitar, para acolher, porque foram escritas por pessoas, não pessoas que foram aceitadas no sentido de fontes aceitáveis. São escritores apócrifos, anônimos, e tem tanta coisa sobre José. Mas nós somos cristãos, nós temos temor de Deus, e a gente fica com o que a Bíblia fala, não é? Assim, a gente fica com exatamente o que a palavra de Deus fala a respeito de José. E ele de fato aparece no capítulo 1, e depois no capítulo 2, e depois começa de alguma maneira a ficar mais escasso, até basicamente desaparecer. E claro que as pessoas tentaram levantar informações sobre ele, mas a Bíblia não aponta muita coisa. 2. Pai adotivo de Jesus. José não era o pai biológico de Jesus, né? Você sabe muito bem que o Senhor Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Então, José não é o pai biológico dele, é o pai adotivo, ou pai guardião, né? Esse fato é de grande importância, pois ele era da casa de Davi. Isso está escrito em Lucas 2,4. Perante a lei, então, José era o pai de Jesus, incluindo-o na sua família, e também de Maria, conforme registrado em Lucas 3, 23 e 38. Lucas registra a genealogia de Jesus a partir da descendência de Davi. Está em Lucas 1, 27. E o subtópico 3 diz: José, um sonhador obediente. Ao saber da gravidez de Maria, obviamente que ele pensou em deixá-la secretamente para não prejudicá-la, não infamá-la. Mas Deus entrou em ação. E é onde está o contexto do nosso textual. Deus não deixou que ele concretizasse
seu desejo de fugir às escondidas, para não sofrer as consequências da gravidez inesperada da noiva. E a síntese do tópico 1 diz: José foi chamado, foi escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus. E José aceitou esse chamado, graças a Deus. Você tem um subsídio sobre José, muito interessante na lição, que é o nosso subsídio didático, que tem umas divisõezinhas com citações de versículos. E o tópico 2, o caráter exemplar de José. Subitem 1, um homem obediente. Em Mateus 1,24 diz que ele, despertando do sonho, o que ele fez? Ele fez como o anjo ordenou e recebeu a Maria como sua mulher. Então ele é um homem obediente, ele não fica questionando, apresentando problemas, porque tinham muitas questões que ele podia levantar e colocar muitas objeções, mas ele não fez nada disso, ele acolheu a palavra, a visão celestial. E 2, um homem temperante. No período em que ele era noivo, desposado com Maria, ele não teve relações íntimas com ela. Ela é virgem. Primeiro, porque era um grave pecado, né? Então ele não ia fazer isso mesmo. José é uma pessoa que tem temor de Deus. Em segundo lugar, porque ele era um homem de bem, né? Obediente a Deus. A Bíblia diz que ele é um homem justo. Mateus 1,19. Está lá. E José, em Mateus 1, 25, diz: não a conheceu. Quer dizer, não teve relacionamento conjugal com ela, até que deu à luz a seu filho primogênito e pôs-lhe o nome Jesus. Então, até o nascimento de Jesus, a Bíblia diz que ele não teve nenhum relacionamento conjugal com Maria. É o que a Bíblia diz em Mateus 1,25. Ambos foram fortes o suficiente para serem fiéis e tementes a Deus. Então, a síntese do tópico 2 diz: José foi um homem de caráter exemplar. Você tem um outro subsídio sobre genealogia e também sobre o caráter de José. E finalmente nós temos então o último tópico, que é o tópico 3, a nobre missão de José, assegurar a ascendência real de Jesus. Como visto no primeiro tópico, perante a lei, José é o pai de Jesus. Lucas 3, 23, 38. Dessa forma, ele garantiu a confirmação de Jesus na descendência real de Davi, da tribo de Judá. 1 Samuel 17, 12. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Então, é da raiz de Davi que vem o Salvador. 2. Proteger Jesus em seus primeiros anos. Então, coube a José essa nobre missão, esse chamado maravilhoso de cuidar do menininho, proteger a mãe, proteger a sua família. No nascimento, porque você sabe que houve aqueles episódios do rei Herodes querendo matar as criancinhas, a própria fuga para o Egito, o retorno do Egito. Então, tudo isso, e ele um homem trabalhador para sustentar a sua família. Nas cerimônias exigidas pela lei, ele foi cuidadoso em levar o menino para ser apresentado no templo. Como eu já disse, na fuga para o Egito, na formação espiritual de Jesus, levando ele nas festas em Jerusalém, ensinando a Torá, ensinando a palavra de Deus. Então, ele foi zeloso em tudo. E a síntese do tópico 3 diz que José recebeu de Deus a nobre missão de ser o pai adotivo de Jesus. Nós temos aqui um subsídio muito interessante, subsídio didático, que você pode ler e você pode, sem dúvida alguma, baixar o nosso site, a lição, e ver todo o conteúdo. E finalmente, para encerrarmos essa lição de número 12 sobre José, as considerações finais. José foi escolhido por Deus, ele foi chamado por Deus para uma missão muitíssimo elevada. No plano da redenção, ele foi o homem que amparou Maria, o templo que Deus usou para gestar o seu Filho amado, em sua missão de conceber o Filho de Deus. Não só a ela, mas o próprio Filho, o próprio Senhor Jesus. Então ele protege o templo, que é
Maria e o Deus do templo, que é o Senhor Jesus. Então, José foi esse homem chamado por Deus para essa missão tão nobre. E ele cuidou da sua esposa, cuidou da educação do seu filhinho. Portanto, era um homem de caráter justo, santo, irrepreensível. Mas assim como Maria, nunca reivindicou honras nenhuma. Nunca você encontra essa história dele querer ser adorado, invocado, nada disso. Ele, assim como Maria, são exemplos de fé, exemplos de caráter, exemplos de caridade, exemplos de como eu e você podemos também ser bênção na vida do povo de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. E você pode participar da nossa aula de formação continuada para professores de escola bíblica dominical adultos, todo sábado, das 16 às 17h30, na Assembleia de Deus de Campinas, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, no Parque Itália. E você pode acessar aí o site, é www.professoralberto.com.br. Que Deus continue abençoando a sua vida.